Gênesis 8, versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu coração é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Amém. Graças a Deus. O pastor já orou. Tomei posse dessa intercessão. Queridos, o apóstolo Paulo declarou lá em 1 aos Coríntios 10, 12 o seguinte: aquele que está de pé, cuide que não caia. Só que nós, seres humanos, infelizmente, nós temos uma propensão muito grande para cair. Porque, conforme o texto que nós lemos, eu achei interessante, na verdade, no contexto não é oferecer um sacrifício para Deus e Deus se agradou. Mas aquilo que o Senhor mencionou acerca do coração do homem é que eu achei muito forte. Que o coração do homem é inclinado para o mal ou maligno desde a meninice. Porque assim, queridos, todos nós já nascemos pecadores, todos nós. Ninguém nasceu santo. E conforme declarou Jeremias, o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Eu acho um relato muito forte, vindo da Bíblia, e que nos expõe a dura e crua realidade do coração humano. E eu percebo que o que mais passa rasteira nas pessoas é exatamente o coração. Amém. Queridos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele viveu muitos altos e baixos na sua vida. Como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Davi, ele matou muitos gigantes, matar, e venceu alguns gigantes que ele teve que manter vivo. Por exemplo, em favor das suas ovelhas, diligentemente, como um pastor dedicado, ele matou urso e leão. Matar. Não é alegoria, não. E em favor de uma nação, diante de um exército amedrontado e covarde, diante de um rei acovardado naquele momento, ele, um menino, teve um grande discernimento espiritual e enfrentou Golias, se dispôs a lutar contra aquele gigante que humilhava todo um exército durante 40 dias. E Davi se propôs a lutar contra Golias e o matou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi manteve alguns gigantes vivos, mas venceu-os. Por exemplo, um gigante que se levantou contra ele foi Eliabe, seu próprio irmão. Porque, amados, tudo indica que Eliabe, sendo recusado por Deus para suceder o rei Saul,
Com toda certeza ele pegou uma malquerência com Davi, visto que Davi foi o escolhido. E quando Eliabe estava na guerra, quando ele percebeu o interesse de Davi em enfrentar o gigante, ele maltratou Davi, humilhando-o, dizendo assim: bem sei da presunção do seu coração, bem sei da tua malícia, bem sei que viesse aqui para ver a guerra e onde deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto. E Davi venceu esse gigante praticamente ignorando ele, porque é aquilo que eu sempre digo, amados irmãos, tem gigantes que se levantam contra nós que se não tem que dar bola para essa gente, não tem que perder tempo, tem que ouvir por aqui e soltar por aqui, mas tem que manter o gigante vivo, não matar, não convém. Outro gigante que ele poupou, que ele não poderia matar, senão seria muito prejudicial a ele, foi Saul. E olha, gente, eu vejo em Davi uma grande lição em relação à liderança. Porque Davi, em relação a Saul, amados, ele fugiu o tempo todo. Ele passou de cidade em cidade, de caverna em caverna, para não matar Saul. Afinal de contas, Saul, gente, por mais que Saul era grande, mas para quem já tinha matado o urso, o leão e Golias, Saul seria fichinha para Davi. Mas ele não quis se levantar contra um líder, contra um ungido do Senhor que nem ele colocou. E nesse sentido, amados, quantas pessoas estão pecando, se levantando contra líderes, se levantando contra pastores, falando mal de pastores, julgando muitas vezes pelas aparências. Amados, nós estamos tratando aqui de Isaías na escola bíblica dominical. E quando eu li Isaías 11, queridos, onde relata que Jesus ele tem os 7 Espíritos de Deus, e mesmo tendo a plenitude do conhecimento, diz o texto lá que ele não julgaria segundo as aparências. O que é julgar? Pela aparência. É julgar por aquilo que parece ser, mas nem tudo que parece ser é. Nem tudo que parece ser é. Glória a Deus, aleluia. E assim, gente, quantas pessoas ficam denegrindo umas às outras, comparando igrejas, comparando ministérios, falando mal de líderes, falando mal de pastores, comparando um pastor com o outro, comparando o trabalho de um com o outro. Eu já tive, uma hora eu vou trazer uma palavra aqui que é uma palavra muito séria. Eu já tive experiências no meu ministério de pessoas que se levantaram contra pastores. Gente, e o final de todos foi muito mal. Eu já tive experiências muito pessoais em relação a isso. E quando nós olhamos, queridos, para a atitude de Davi, fugindo o tempo todo para Saul, tendo o princípio de honra no seu coração, e quando Saul morreu, ainda levantou um clamor, elogiando Saul, dizendo assim: tão amado e querido, tão valente e guerreiro, comparando o Saul com o Jonatas, que era seu amicíssimo. Eu vejo um grande exemplo de Davi para todos nós no que se refere à liderança. Porque pessoas que se levantam contra pastores, pessoas que ficam difamando pastores, pessoas que ficam denegrindo pastores, estão
perigo, porque estão abrindo uma baita legalidade para o diabo agir. E o que o inimigo mais quer é exatamente esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento, esse tipo de fala. Olha, gente, como ardeu o coração de Davi a partir do momento que ele cortou um pedacinho da veste de Saul. O maior arrependimento dele de ter feito isso. Agora tem pessoas que se levantam veementemente contra líderes, contra pastores. Mas Davi, ele venceu esse gigante fugindo. Ou seja, não quis andar junto. Mas não se levantou. Lá no Salmo 57, ele compôs esse salmo exatamente quando fugia de Saul. E ele declarou assim no Salmo 57: preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Ou seja, quando o inimigo me perseguia, ele adorava ao Senhor, porque é o Senhor quem julga, é o Senhor quem peleja, é o Senhor quem faz justiça, ao Senhor pertence a vingança. Lá no Salmo 18:3, ele declarou assim: invoco ao Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus adversários. Entendimento, sabedoria, inteligência, Davi tinha. Venceu Saul assim. E quando Saul morreu, não regozijou-se, não alegou-se. Graças a Deus morreu. Louvado seja o Senhor. Um tranqueiro a menos na face da terra. Gente, olha a nobreza de Davi. Se você ler lá o relato dele em 2 Samuel, no primeiro capítulo, queridos, uma atitude nobre do seu coração, verdadeiramente sem hipocrisia, liberando palavras de honra em relação àquele que lhe perseguiu por anos e anos e anos. Porque, queridos, o Saul, ele queria matar o Davi. E é a questão da inveja. A inveja é amarga, a inveja é cruel. Como disse o apóstolo Tiago, a inveja é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Portanto, se existe inveja no coração de alguém, é um gigante que também precisa cair. É um gigante. A inveja, gente, é terrível. E Saul ouviu uma comparação lá, porque Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Daí, gente, acabou o cabelo de Saul, literalmente. Fez ele perseguir o homem de Deus, e o final dele também foi a morte. Mas o Davi o tempo todo fugiu. Mas, gente, um gigante conseguiu vencer. E o qual? O coração. O coração. O coração enganoso e perverso. Porque, no dia, Davi, ele se deparou com uma mulher casada. E isso foi, gente, foi terrível, porque ele não conseguiu se conter. Olha, queridos, nós precisamos vigiar e orar. E não adianta você dizer: eu estou livre disso, porque ninguém está. O que eu falei no início? Aquele que está de pé, cuide que não. O que é isso, gente? Vigilância. Vigilância. Jesus declarou aos seus discípulos mais chegados e íntimos, entre eles o João. O João estava junto lá. E no momento crucial, o João dormiu também.
Tiago e João lá, e Jesus falou: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós somos crentes aqui. Creio eu que todos nós somos crentes aqui. Quem é crente aqui glorifica o Senhor. É claro que tem uns mais crentes que outros. Talvez eu seja o menos crente aqui. Claro que eu não vou incorrer no perigo de dizer que eu sou o mais crente. Estou sendo puxado por cordas de vaidade. Não, eu sou o bambam espiritual. Dessa água eu jamais beberei. Gente, eu li um livro. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar e ler esse livro, o título é Síndrome de Lúcifer. Querem anotar? Anota. Síndrome de Lúcifer, cujo autor não vou dizer o nome. Se você ficar curioso, vai lá e pesquisa. Aí você vai saber quem é o autor. E gente, eu não estou julgando aqui, certo? A questão que eu vou passar é que eu li um livro e eu sei a história. Então eu vou relatar para vocês. Teve 2 pastores nos Estados Unidos. O primeiro deles tinha um programa, não me lembro se de televisão ou de rádio, alcance nacional, um baita pastor. Um dado dia se envolveu lá com não sei quem, uma mulher, caiu. Certo? Aí outro pastor, de nome mundial, programa também, televisivo, muito conhecido, pegou e julgou, maluco. Dali uns tempos, esse caiu. Não sei se envolveu com sua secretária, se não me engano. Aí esse pastor que está escrevendo esse livro, relatando dos 2 lá, um dado dia também, caiu. E gente, se uma coisa que está acontecendo todos os dias, aconteceu ontem, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Porque se o homem, segundo o coração de Deus, cair, nós, pequenas ovelhas deste aprisco, vigiamos e oremos. Ou seja, existe um procedimento a ser observado. Ou melhor, existe um princípio a ser observado, existe um procedimento da nossa parte a ser realizado. Porque, amados, Jeremias declarou: o coração enganoso é perverso, mais do que todas as coisas. Quem não conhece nada? Na verdade, amados, nós só vamos conhecer o nosso coração diante das situações que a vida nos apresenta todos os dias. E você não pode dizer que a partir de amanhã cessou a tentação. Fui tentado até hoje, 9 e 1 e 35 e 36 e 37, até acabou. Amanhã não serei tentado mais, vai ser tentado naquilo que há no mundo. E o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tanto eu quanto você seremos tentados em tudo isso. Davi foi tentado a concupiscência dos olhos, ele viu a Batseba, não se conteve, não vigiou, mandou chamá-la à sua presença, era o rei,
Não sabemos qual foi a conversa que ele lançou para cima dela. Não sabemos se foi fácil a situação ou não, não sabemos. Só sabemos que ele se relacionou com ela. Foi tentado na concupiscência dos olhos e também na concupiscência da carne e satisfez a carne. Porque soberba da vida, ele não foi tentado nisso, ele era o rei. Olha, tem muitas pessoas que também estão sendo tentadas na soberba da vida. E isso tem tentado muita gente. E, amados, isso é ridículo. Essa questão de soberba. Olha, Deus resiste aos soberbos. E quando que nós, amados, como igreja, nós vamos levar isso em consideração? E vamos lutar verdadeiramente para aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Gente, só lembrando que Eva foi tentada na soberba da vida. No dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Só lembrando que Jesus foi tentado na soberba da vida. Lança-te daí abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropeces em pedra, e eles vão te segurar nas suas mãos, levando Jesus a mostrar quem ele era, qual era a posição dele, se ele realmente era ungido, e ele teria que provar isso agora, para ser aclamado, para ser reconhecido, para ser valorizado. Mas Jesus não precisava provar nada para ninguém, porque quem é, e não precisa provar nada para ninguém. Davi não foi tentado na soberba da vida, mas foi tentado na concupiscência dos olhos e na concupiscência da carne, e não se conteve. E gente, manteve um relacionamento com Batseba. Infelizmente a mulher engravidou. Todos nós sabemos o final da história. Todos nós sabemos como foi a questão com Urias. Urias não era o homem segundo o coração de Deus, mas tinha bom caráter. Não quis se relacionar com a mulher dele enquanto os companheiros estavam na guerra, e acabou morrendo por conta disso. Aí um dado dia, Natan chegou na casa de Davi, contou a parábola no ouvido de Davi, que todos nós conhecemos muito bem, e falou assim: a partir de hoje a espada não se apartará mais da tua casa. E gente, uma sucessão de tragédias. Para começar, o Amnon desejou a Tamar. Aconteceu um incesto dentro da sua casa. O Amnon estuprou a Tamar, os dois filhos de Davi, Amnon e Tamar. O Absalão, por conta disso, se levantou contra seu pai e mandou matar o Amnon. Morreu Amnon. Depois morreu Absalão. Já tinha morrido a criança, a primeira criança, que Batseba, tinha engravidado. Então, 3 filhos mortos. Depois Adonias quis tomar o reinado de Salomão. Salomão mandou matar Adonias, 4 filhos mortos e uma filha estuprada. A espada não se apartou mais da sua casa. Por quê? Por causa do adultério? Também, mas pelo agravante, o assassinato de Urias. Agora, gente, como eu já relatei aqui, não vou repetir. Quem venceu ele? O seu próprio coração. E aí o que vale para nós, amados, é aquilo que ele recomendou lá em Provérbios 4:23, quando Salomão estava fazendo menção dos conselhos de seu pai Davi, e ele registrou lá Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Ou seja, é da tua vontade que inicia-se todos os processos. Todas as tuas decisões,
vem da tua alma, do teu coração, da tua vontade. E você tem tudo para saber se governar muito bem. Porque, amados, nós somos seres pensantes. Todos nós aqui, pelo que eu conheço de todos, raciocinamos muito bem. Todos nós que aqui estamos. Ou seja, precisamos pensar, refletir, meditar muito bem em tudo que permeia a nossa vida. E não estamos desorientados. Porque a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a direção de Deus para as nossas vidas. Nós temos um norte. Nós sabemos muito bem como que funciona a coisa. Só que, amados, pelo coração enganoso e perverso, nós temos algumas inclinações. E é nesse sentido que nós precisamos, pelo menos como Davi, nos arrependermos todos os dias. Porque, queridos, depois que Davi transgrediu, pecou, cometeu iniquidade, presta atenção, ele se arrependeu. E se ele não tivesse se arrependido, ele teria morrido. Por exemplo, se ele tivesse afrontado o profeta Natan, ele teria morrido. E olha, mas quantas vezes o Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas, e nós ficamos duros de coração e não recebemos aquilo que verdadeiramente vai trazer benefícios para as nossas vidas. Gente, Davi, ele compôs o Salmo 51, todos nós sabemos que foi depois que ele cometeu tudo isso, mas em arrependimento, ele compôs 2 salmos, o Salmo 51 e o Salmo 32, que é complemento também do Salmo 51. Mas Davi, ele teve muita consciência dos seus erros, dos seus fracassos, das suas culpas. Agora, gente, cá entre nós, será que todos nós estamos levando uma vida perfeita diante de Deus? Será que nós não precisamos melhorar em absolutamente nada? Será que nós não precisamos corrigir algumas coisas? Será que nós não precisamos colocar os pingos nos is em alguns is que estão sem os pingos? Será que nós não precisamos colocar a nossa casa em ordem? Será que nós não precisamos ter uma iniciativa diferente diante de Deus? Porque, queridos, todos nós sabemos quais são os gigantes que nos atormentam. Mas cabe nós queremos vencer a batalha. E cabe a nós, amados, ter a iniciativa. Por exemplo, hoje você está aqui porque você teve uma iniciativa. E eu tenho certeza que gigantes estão caindo por terra a partir desta noite. Tenho certeza. E quem crê e concorda comigo que gigantes estão caindo por terra a partir desta noite? Quem pode glorificar ao Senhor pelos gigantes que já estão caindo por terra a partir desta noite? Ou seja, você teve uma motivação de estar aqui, porque você está querendo algo mais de Deus. E olha, gente, Davi, ele colocou diante do Senhor seus pecados, suas transgressões e suas iniquidades.
pecado. O que é pecar? Gente, é errar o alvo, é desobedecer o princípio. O que é transgredir? O que é transgressão? É transgredir uma lei. O que é iniquidade? É fazer o mal. É ir contra a moral. E amados, Davi, diante de Batseba e de Urias, ele pecou, ele transgrediu, ele cometeu iniquidade. Aí, acompanhe comigo, se você tiver a curiosidade, abra no Salmo 32. Mais duas palavras eu encerro aqui, para não prolongar. Trinta e dois, 5. Salmo 32, verso 5. Iniciativa de Davi. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Gente, aqui ele colocou pecado diante do Senhor, colocou iniquidade, colocou culpa, colocou transgressão. Olha o conselho nato que ele dá aqui no verso 6. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti. Tenho certeza que se nós buscarmos a Deus, os gigantes vão cair por terra. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Gente, o Senhor, segundo o apóstolo Pedro, ele tem uma extraordinária misericórdia. E gente, o desejo de Deus é perdoar, por mais que o erro seja grande, por mais que o gigante seja terrível. Quem trata é o Senhor, quem perdoa é o Senhor, quem justifica é o Senhor, e bem-aventurado é aquele cuja o pecado é perdoado, cuja transgressão é perdoada, cuja iniquidade é perdoada, cuja culpa é perdoada. Feliz é esse. Muitas vezes nós estamos buscando a felicidade em tantas coisas, mas a verdadeira felicidade, Davi só foi perceber depois de seus erros e fracassos. E quando ele compôs o Salmo 51, ele viu ali o valor da sua comunhão com Deus. E o temor dele era que o Senhor retirasse o Espírito Santo da vida. E o temor dele era que Deus não recebesse o seu louvor. Todos nós sabemos muito bem, amados, que Davi foi um verdadeiro adorador. Mas lá no Salmo 51 ele pediu: abre a minha boca, Senhor, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele queria voltar a adorar e sentir a presença de Deus. Dessa maneira, todos que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Gente, o Senhor é aquele que evita
o transtorno maior se nós buscarmos a sua face, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós confessarmos a Ele tudo que é necessário ser confessado, se nós nos voltarmos a Ele como devemos nos voltar a Ele, porque o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Nós precisamos, amados, oferecermos a Deus aquilo que Ele quer receber de nós: verdadeiro arrependimento, verdadeiro quebrantamento, porque Ele quer usar conosco de misericórdia. Afinal de contas, Paulo falou que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. O Senhor tem de novo. O Senhor continuou sendo na vida de mim, não retirou a sua presença da vida de Davi, porque enxergou nele verdadeiro arrependimento, verdadeira devoção, verdadeiro temor. Ele errou, ele transgrediu, ele pecou, em qualquer um de nós. Mas Davi valorizou veementemente sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, porque o Senhor ele deixou muito claro no Salmo 51, no Salmo 32, que isso era o mais importante na vida dele, o seu relacionamento com Deus. E olha, amados, olha o que ele declarou aqui no verso 9, no Salmo 32, acompanha comigo. Isso aqui, gente, é muito forte. Ele declarou assim: não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Amados, Davi está citando aqui seres irracionais, e não podemos agirmos de forma repentina, porque nós temos consciência de como que devem ser as coisas, e devemos agir nesse tempo mau. Estamos vivendo como seres pensantes, racionais, inteligentes, e lembremos sempre, amados, que o nosso bem maior é a presença de Deus, porque sem a presença do Senhor os gigantes vão prevalecer. Mas se o Senhor for conosco, em nome do Senhor dos Exércitos, qualquer gigante vai cair por terra, no nome de Jesus. Salmo 119, 11. Não é, Davi, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. É um ser pensante que tem essa motivação, que dá razão e ama a palavra de Deus, porque esta palavra é que faz nós vigiarmos e orarmos, é que faz nós mantermos em pé, não com vanglória, mas porque o Senhor tem nos sustentado. Amém, Deus? Vamos colocar em pé.